Salve, torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, galera. Tem bastante informações do Corinthians, galera. É isso mesmo, tem mercado da bola, é isso mesmo, tem reforço pro Corinthians. Eu trouxe aqui o corte do Sami Carvalho e do Cereto, trazendo essas informações, galera. Eu vou deixar aqui meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo, do canal onde eu busco informações atualizadas do Timão pra vocês, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa seu like, galera, que é muito importante, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se Gustavo Henrique está mais para sair do Corinthians ou para renovar o seu contrato. Lembrando que o vínculo do zagueiro titular do Timão vence no final deste ano. Eu vou te trazer bastidores sobre o futuro de Gustavo Henrique. Vamos também falar ainda sobre reforços no Corinthians. Há conversas com dois jogadores, um do América Mineiro e outro do Novo Horizontino, mas traz divisão no clube e eu vou te explicar essa história também com detalhes aqui no Blend. Tem ainda informações importantes da política do clube. O impeachment de Augusto Melo volta a ganhar força. Eu vou te falar uma possível data de votação e por que Augusto Melo tem perdido apoios políticos no clube, e já vou te adiantar muito por conta, né, da polêmica envolvendo os ingressos. Tem também ainda no Corinthians pressão para cima de Fabinho Soldado, segue firme e forte, e tem gente grande pedindo a saída de Fabinho Soldado para Augusto Melo, e eu vou te contar e você vai entender tudo agora. Vamos falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Assunto é o que não falta nesse blend de informações. Quero começar a falar sobre reforços. O Corinthians hoje tem conversa com dois jogadores, tá? Um oferecido e outro que o Corinthians foi atrás. O primeiro é Fabinho, atacante do América Mineiro, jogador já, né, de 25 anos. É um atleta que tem causado divisão no Corinthians. Por quê? Há pessoas que foram consultadas, né, para o Corinthians contratar um jogador, né, um vai pedindo opinião para o outro, enfim, né, primeiro eles analisam lá, o scout aprova e aí eles tentam avançar. O que causa divisão? Primeiro, o pacote que envolve Fabinho. O Corinthians entrou em contato com o América Mineiro e descobriu que o jogador vale 10 milhões de reais e o América Mineiro ainda quer ficar com 40%. Então nós estamos falando de um jogador de 10 milhões de reais e você vai pagar 60% apenas desse jogador. É um atleta que, aqueles que não querem a contratação do Fabinho falam que é um jogador lento, né, que é um jogador, enfim, que o Corinthians não vai conseguir revender e que o Corinthians perdeu a oportunidade do atacante do Guarani, esqueci o nome dele agora, que o Atlético Mineiro comprou na frente. Aquele jogador era 2 milhões, tá? Então as pessoas alegam isso, vai deixar de contratar um cara, deixou de contratar um cara de 21 anos, de 2 milhões para trazer um cara de 25, que vale 10 milhões e 60%, sendo que o Guarani ficaria só com 20% do atleta, o atacante lá que foi pro Atlético Mineiro. Vocês comentem aqui embaixo, fez gol do Corinthians no Paulista e também fez 5 gols na Copa São Paulo. Então as pessoas alegam isso, ó, deixou de fazer um bom negócio com um cara mais jovem, mais rápido, mais veloz, para trazer um mais lento, mais velho, mais caro. Então, eu estou te trazendo os detalhes que você só fica sabendo aqui no canal Café do Setorista, esses debates na hora de contratar, tá? Em relação ao Patrick, o que me falaram é que o que pega mais é que o Augusto está sofrendo pressão, tem muita treta interna para resolver, principalmente essa questão dos ingressos, e o Corinthians não avançou, o Corinthians não disse nem sim nem não para o Novo Horizontino, mas no caso do Patrick, zagueiro canhoto, que foi oferecido, aliás, todo ano ele é oferecido, né? Incrível. Então, é um jogador também que não é unanimidade dentro do Corinthians, e o Novo Horizontino aguarda um retorno do Corinthians para saber se o Corinthians vai querer ou não. Mas, se eu não me engano, todo ano oferece, o Novo Horizontino oferece esse zagueiro, né? O Corinthians foi atrás, não sei, mas agora foi oferecido, o Corinthians deixou de dar uma resposta aí para o Novo Horizontino, mas só vai dar essa resposta realmente mais para frente, porque o Augusto não está tendo nem tempo, né, para isso, em relação aí ao Patrick, e dar atenção a todos os jogadores que são oferecidos, porque não é o único, tá? Corinthians busca no mercado, tem até o final do mês para contratar jogadores que disputaram estaduais, então só pode contratar jogadores que disputaram os estaduais, quer dizer, só jogadores que atuam aqui no Brasil. O Corinthians tem até o final desse mês para fechar alguma contratação. O Corinthians quer um zagueiro, quer um meia, quer um atacante e, se possível, um lateral direito. Seriam 4 posições, mas, enfim, vai trazer quem, né? Até agora, lateral, por exemplo, direito, não apareceu nenhum. Zagueiro, ofereceram esse. Atacante, esses dois que eu falei. Meia, ninguém. Enfim, dê sua opinião aqui embaixo. Deixa o likezão que eu tô a milhão no blend de informações.
Vamos seguir falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? O impeachment de Augusto Melo volta a ganhar força no Corinthians e ele perdeu alguns aliados, tá? Eu tenho conversado com conselheiros que votariam no Augusto Melo na questão do impeachment, mas ele já começa a perder espaços novamente. Conselheiros que ele havia ganhado, ele já está perdendo, tudo por conta da questão dos ingressos, né? Falaram que o Augusto, não que ele esteja envolvido, né? Nessa questão, não é isso que eu estou falando, mas o fato dele deixar acontecer mais um escândalo, e esse escândalo agora, né, ele permitir não fazer nada, né, porque o Corinthians até agora não tomou nenhuma decisão realmente incisiva, né, algo que, né, é mais radical. Os próprios, né, os Gaviões soltaram na nota, né, citaram a nota do Corinthians, mas cobraram algo mais direto, né, mais prático, né, uma solução realmente. E isso tem mexido muito ali dentro do Corinthians, nos bastidores, tá? Porque quando você mexe com a torcida, aí você mexeu com a alma do time, né? Você mexeu com quem, na verdade, né, é a dona do time, que é a torcida corintiana. E aí, meu amigo, ele perdeu muito apoio, tá? A força do Augusto política realmente diminuiu após a questão dos ingressos. Lembrando que eu não estou falando que ele está envolvido. Estou dizendo que, politicamente, o escândalo dos ingressos pesou bastante. E também pessoas falaram que o Marcelo Munhoz tem provas, né, daquilo que ele disse em relação lá aos logins, tudo. Ele trabalhava, ele era o chefe do TI, da TI do Corinthians, entendeu? E falaram também que é um cara muito honrado, muito probo, né, um cara que não tem nenhum escândalo, um cara sério, todo mundo gosta do cara no clube, e entendia que o cara fazia um baita de um trabalho. Isso daí pegou mal. Então, assim, se o Corinthians colocar o cara na parede, né, as pessoas, aqueles que, né, estão aí escandalizados com a questão dos ingressos, vão acabar ficando do lado do ex-funcionário, porque entendem que é um cara correto. Enfim, a situação do Augusto pegando fogo, tá? Votação, né, é prevista para a segunda quinzena de abril, tá? Não tem nada marcado, não tem nada marcado. Esse é o feeling, na verdade, daqueles que estão em volta ali. Por quê? Porque o Corinthians precisa votar as contas, né? Precisa ocorrer a reunião da votação das contas, e para isso precisa encerrar, né, a reunião que ainda está aberta, aquela mesmo do impeachment, que já teve, né, 2 sessões, né, enfim, com adiamento, cancelamento, suspensão e volta. Cancelamento nunca houve, né? Suspensão e volta a ter de novo, vai ter a terceira vez, né? A continuação dessa série aí que não quer acabar. Mas Augusto Melo perdeu força política. Lembra que eu falei que ele tinha ganhado força política, levando os conselheiros para o CT, para almoçar com os jogadores, para viajar? Agora a notícia é outra, perdeu. Até a opinião pública, né? Você basta dar uma olhada nos comentários dos vídeos aqui no canal. Esse negócio de ingresso, meu irmão, deixou o torcedor pilhado. Eu fiz um teste na live hoje, o que teve de torcedor insatisfeito com o Augusto é o termômetro, tá? Imagine lá dentro do clube. Comenta aqui embaixo, deixe seu like e me diga o que você acha disso tudo. Fabinho segue pressionado no Corinthians, lembra? Eu fui o único que trouxe essa informação. Aliados de Augusto Melo, pessoas que têm grande influência no Augusto, que estão em volta dele no dia a dia, seguem pedindo a demissão de Fabinho Soldado. O Augusto disse a essas pessoas que não dá para tomar nenhuma decisão antes do término do Campeonato Paulista, da decisão contra o Palmeiras, e que ele, né, está avaliando essa situação. Coisa que o Augusto nunca vai falar isso publicamente, tá? Mas tem pessoas, para você ter uma ideia, tem pessoas que colocaram dinheiro, né, enfim, prestaram dinheiro ao Corinthians, que estão pedindo a saída do Fabinho Soldado. Então, estou falando de gente grande, tá? Gente que, enfim, às vezes colocou dinheiro no clube, não vê retorno. Essas pessoas acham que o Fabinho Soldado é muito centralizador, tá? Atrapalha os negócios do Corinthians, ele veta várias contratações e ele só contrata jogador que for ele que descobriu, ele que tenta achar no mercado. Então, é um cara que hoje até o Augusto quer participar mais, mas não consegue, tá? Enfim, então, assim, a situação do Fabinho não é das melhores hoje no Esporte Clube Corinthians Paulista. Pessoas que estão em volta, tá, do Augusto Melo querem a saída do jogador, do ex-jogador e hoje, né, executivo do Corinthians, dizem que ele afrouxou demais na liderança, e também a questão, né, do Ramon Dias, muito protetor do Ramon Dias. Claro, ele pode estar certo no final da história em relação ao Ramon, mas eu estou falando que tudo que eu estou falando aqui não é uma opinião minha, é um blend de informações. Pessoas que estão em volta, gente grande, né, querem a saída de Fabinho Soldado ainda no Corinthians e seguem cobrando
Augusto Melo. O Fabinho não tem mais a força que tem antes também no clube e com o Augusto, tá? Porque ele ouve muito essas pessoas e acho que já deu para entender quem é uma delas, né? Exclusivo. Deixa o like aqui e segue no Blend. Vamos lá, hoje eu apurei dentro do clube, apurei nos staffs, em tudo, até em outros clubes, entrei em contato com o Santos, pessoas ligadas ao Gustavo Henrique, pessoas ligadas ao Corinthians, né, claro, né, na cúpula corintiana, e em relação ao Gustavo Henrique, para trazer a informação da temperatura certa, como eu prometi para vocês, tá? Gustavo Henrique tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada, né, em dezembro acaba o contrato. Ele fica ou sai do Corinthians, tá? A intenção do jogador é renovar o contrato. Ele está esperando, claro, né, o momento certo aí para, né, da diretoria, para que a diretoria venha procurá-lo para uma renovação. A questão é que a diretoria ainda não manifestou interesse na renovação do Gustavo Henrique. Até agora o jogador não foi chamado para uma conversa. Não chegou nada, tá, do Corinthians, né, para o Corinthians, aliás, em relação ao Gustavo Henrique, nem de Grêmio, nem de Santos, né? Uma informação que saiu, acho que foi do Nicola, se eu não me engano. Não chegou nada ao Corinthians, tá? Esse interesse. Eu falei com pessoas ligadas ao staff do Gustavo Henrique, também falaram que não chegou nada para o Gustavo Henrique. Tudo que eles ficaram sabendo é a mesma coisa que eu sei, que eles acabaram assistindo, né? Por aí, ou vendo na internet. Enfim, então não chegou nada, tá? Nem de Grêmio, nem de Santos para o Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique quer permanecer no Corinthians, quer renovar o seu contrato com o Sport Clube Corinthians Paulista, mas não foi procurado. Essas coisas que eu acho estranhas no Corinthians, né? Se renova com 5 anos com o Maná, 3 anos com o Bidu, renova, procura antecipar a renovação dos reservas e não dos titulares. Então, por exemplo, o Gustavo Henrique, no mínimo, se está tendo essa especulação, tá, no mercado, eu conversei com uma fonte do Santos, que a pessoa gosta muito do Gustavo Henrique, tem interesse, não procurou, tá? Não fez o contato, mas tem interesse. Então, pô, se tem gente de olho no mercado, ele é o titular, pelo menos dá um toque, fala, ó, depois do Campeonato Paulista a gente conversa, enfim, essas coisas que não dá para entender no Corinthians, né? Aí você vai e renova com os reservas, com um contrato super longo. É difícil. Aliás, o Gustavo Henrique tem salário menor do que muitos jogadores do Corinthians, tá? Inclusive Palácios e companhia, tá certo? Deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. O Timão que se prepara para o compromisso contra o Palmeiras na próxima quinta-feira, dia 27 de março. Hoje é dia 21 de março, sexta-feira. Então, contagem regressiva, daqui 6 dias, o Corinthians vai decidir o Campeonato Paulista contra o Palmeiras e poderá empatar dentro de casa, na Neoquímica Arena, que mesmo assim será o campeão paulista, né? O Corinthians joga pelo resultado de empate, porque venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0. E isso dá a expectativa, traz a confiança para o torcedor corintiano de conseguir mais uma vitória, porque dentro da Arena Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians é muito forte, né? O Corinthians ao lado de sua torcida é muito forte. E o Ramon Dias, quero trazer os números do Ramon Dias para vocês. O Ramon Dias, em Itaquera, só perdeu uma vez. Você sabia disso? Você sabia desse número? Que o Ramon Dias, em Itaquera, só perdeu uma vez? Ele tem um retrospecto maravilhoso comandando o time do Corinthians em Itaquera. O Ramon Dias, que é muito criticado pela torcida do Corinthians, principalmente pela eliminação na Libertadores da América, mas se você pegar os números do Ramon Dias, os números do Ramon Dias são muito bons, principalmente os números do Ramon Dias disputando os jogos em Itaquera. Desde a chegada ao Corinthians, o Ramon Dias tem 27 jogos no comando do Corinthians em Itaquera. E apenas uma derrota. A derrota foi para o Bragantino, veja você, para o Red Bull Bragantino, 2-1 pela Copa Sul-Americana, em agosto do ano passado. E que terminou
com a classificação do Corinthians nos pênaltis. Apesar da derrota para o Bragantino 2-1, em agosto do ano passado, o Hugo Souza foi o grande destaque daquele jogo e o Corinthians conseguiu se classificar nos pênaltis naquele jogo pela Copa Sul-Americana. São 18 vitórias e 8 empates nesse período de mais de 200 dias no comando do Corinthians. Números, eu repito, do Ramon Dias comandando o Corinthians em Itaquera. O aproveitamento é de quase 77% dos pontos desde o começo do trabalho no clube. É um aproveitamento excepcional, 77% dos pontos. Então, é impressionante, né? É impressionante. E esse número do Ramon Dias, o retrospecto extremamente positivo. Se depender desse retrospecto, o Corinthians será o campeão paulista. Então, o negócio é confiar no retrospecto do Ramon Dias para ser campeão paulista, né? Para ser campeão paulista, ou com um empate, ou com uma vitória do Ramon Dias no comando do Corinthians no dia 27 de março, na próxima quinta-feira. Quero trazer informações para vocês também a respeito ainda da repercussão da denúncia de cambismo no Corinthians. Agora o Conselho Deliberativo do clube investiga os casos de cambismo e as denúncias feitas pelo ex-chefe do Departamento de Tecnologia, o Marcelo Munhoz. Essas denúncias foram apresentadas numa reportagem do GE. Globo aqui nessa semana, na última terça-feira. As comissões de Justiça e Marketing decidiram convidar para esclarecimento 2 dirigentes do Corinthians. O Lúcio Blanco, que é gestor da Neoquímica Arena, e o Vinícius Manfredi, que é superintendente de marketing. O Marcelo Munhoz também será chamado para dar informações. Então, o Conselho Deliberativo do clube, Conselho Deliberativo do Corinthians, está investigando esta questão do marketing. Bom, o Corinthians se prepara para a final do Campeonato Paulista. Os jogadores do Corinthians, 5 jogadores estão defendendo as respectivas seleções na data FIFA. O Memphis jogou com a camisa da seleção holandesa ontem de centroavante, jogou contra a Espanha, jogou de centroavante, né? Jogou inclusive 63 minutos e depois foi substituído, mas jogou de centroavante, dando uma opção, inclusive, para o técnico Ramon Dias, para escalar o Corinthians, se quiser escalar o Memphis de centroavante. Na seleção da Holanda, ele jogou de centroavante, foi escalado assim pelo técnico Ronald Koeman no empate contra a Espanha pelo placar de 2-2. O Carrillo jogou muita bola pelo Peru, tá? Esteve em campo na vitória do Peru sobre a Bolívia pelo placar de 3-1 pelas eliminatórias sul-americanas, e foi muito elogiado pela imprensa peruana e também pelos torcedores do Peru. O Carrillo, que tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians e também está jogando muita bola com a camisa do Peru, da seleção peruana. Haverá um confronto hoje, haveria um confronto hoje entre 2 corintianos, porque a seleção do Equador joga contra a seleção da Venezuela. O Félix Torres está confirmado na seleção do Equador, vai jogar como titular na seleção do Equador. Mas o Martínez sequer relacionado está para o banco de reservas, não está relacionado para o banco de reservas. Provavelmente ainda por causa da contusão. Ele saiu do último jogo contra o Palmeiras sentindo uma contusão muscular. Então, provavelmente, o Martínez não foi relacionado por causa desta contusão muscular, mas ainda não há maiores detalhes do porquê o Martínez não ser aproveitado nesta partida da seleção do Equador contra a seleção da Venezuela. Mas o Félix Torres, este vai jogar como titular. Ainda tem o Romero, que está jogando na seleção do Paraguai. São os
corintianos convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. No caso do Memphis, para a Liga das Nações, né? A seleção da Holanda está jogando pela Liga das Nações. Quero falar agora da possibilidade de reforços no time do Corinthians. O torcedor corintiano quer saber disso, porque existe uma janela interestadual, só vale para os campeonatos estaduais. Essa janela, ela termina no dia 11 de abril. E existe gente falando que o Corinthians pode contratar o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, né? O Patrick, zagueiro do Novo Horizontino, zagueiro canhoto, disputou o Campeonato Paulista pelo Novo Horizontino, e também o Fabinho, atacante do América Mineiro. Fabinho, atacante do América Mineiro, que também interessa ao Atlético Mineiro. O Fabinho foi destaque do América Mineiro, o América foi vice-campeão estadual em Minas Gerais, e o Fabinho foi um dos destaques do América Mineiro. Por enquanto, não passa de especulação. E tá aí o Patrick, zagueiro do Novo Horizontino. Por enquanto, não passa de especulação. A diretoria do Corinthians não confirma esta informação, o interesse nestes dois jogadores. Se eu tiver a informação, eu passo a informação para vocês aqui no canal do Cereto. Mas, por enquanto, o que eu posso falar é que não passa de especulação, certo? Não é uma informação. A informação é que a janela ela vai até o dia 11 de abril, e até o dia 11 de abril o Corinthians pode contratar jogadores que defenderam os respectivos clubes no campeonato estadual, certo? No campeonato estadual. Essa janela não vale para trazer gente de fora do país. É uma janela que vale só para o Brasil, só para os campeonatos estaduais, e termina no dia 11 de abril. E é isso aí, nação. O que vocês acharam das informações aí do Corinthians, galera? Deixa sua opinião nos comentários aqui, é muito importante, tá bom? A gente tá dialogando, a gente que é torcedor corintiano, né, galera? É muito bom, né? Galera, eu trouxe uma notícia boa aqui, né, galera? É do André Carrijo. Ele foi destaque, né, na seleção peruana. Eu vou ler aqui pra vocês, galera. Volante do Corinthians é titular em vitória do Peru e encanta torcedores. Veja a repercussão. Na noite da última quinta-feira, André Carrijo esteve em campo na vitória do Peru em cima da Bolívia por 3-1, em confronto válido pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O retorno do volante do Corinthians para a sua seleção deixou vários torcedores empolgados. Cara, imaginem. Carrijo foi titular e atuou no meio de campo, na mesma função que vem fazendo pelo Corinthians. O jogador deixou o gramado aos 35 minutos do segundo tempo, quando a partida estava 2-1 para o Peru. O volante, de acordo com o SofaScore, teve 94% de acertos nos passes, acertando 46 de 49, e um deles sendo decisivo. Legal demais. A atuação de Carrijo empolgou os torcedores do Peru, que foram até as redes sociais celebrar o retorno do jogador à seleção. Top demais, galera. O jornalista peruano Pedro Canelo realizou uma postagem na sua rede social, agradecendo o técnico Ramon Dias e o Corinthians por terem devolvido o volante. Ixi, isso é louco, cara. Que satisfação, né, velho? Muito bom. Alguns falaram que a melhor notícia foi a volta do meio ao time. Rapaz, pra você ver, né? Que contratação que o Corinthians acertou, né? Pra você ver, galera. Acertou em cheio. O Carrijo joga muita bola, cara. Ele no meio de campo ali, ele joga tão à vontade ali no meio de campo, cara. É surpreendente o que ele faz no meio de campo. O volante teve participação direta em 2 gols do Peru. No primeiro, iniciou jogada no meio, avançou para a linha de fundo e fez o cruzamento que sobrou para Andy Polo marcar no segundo. Deu toque de primeira para Andy Polo cruzar e encontrar Paulo Guerreiro na área. O Paulo Guerreiro tá aí, firme e forte, hein? É isso aí. O jogador do Corinthians não era convocado para a seleção desde a Copa América do ano passado. Agora, de volta após quase um ano, ele busca ajudar
a reerguer seu país nas eliminatórias. O Peru é um novo colocado, somente acima do Chile. É isso aí, galera. Você vê aí, André Carrijo aí. Rapaz, falar pra você, cara, que contratação o Corinthians acertou aí, né? E é isso aí, galera. Isso aí foi a informação de hoje, tá? Obrigado por estar até o final do vídeo, tá bom, galera? Deixa seu like, que é muito importante, tá bom? Deixa seus comentários também, tá, galera? Lembrando que a gente tem a final aí, né? Do Paulistão aí, né, galera? Dia 27 aí. E a gente vai pra cima porque a gente vai jogar em casa, né, galera? É isso aí, né? O Química Arena lotada. E o Corinthians é muito forte com sua torcida, não tem como. Mas é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. É isso mesmo, galera. Até mais e vai, Corinthians!